Olá, professora Fernanda. Bem, hoje vamos dar sequência aí no ensaio de partículas magnéticas, né? Então, vamos ver aqui a segunda parte, tá? Então, a gente vai falar aqui de técnicas de magnetização, tá? Os tipos de campos magnéticos são gerados, tá? Quais os tipos de defeitos, né, ou descontinuidades que a gente consegue detectar. A gente também vai ver algumas observações pós-ensaio, tá? Que às vezes tem que ser feito. Alguns exemplos, né, de ensaios, aqui algumas fotos, tá? E os tipos de equipamentos, aí quanto que um é mais adequado, né, para cada situação. Bem, então a primeira técnica que a gente tem aqui é a chamada magnetização longitudinal, tá? Então essa técnica, ela vai produzir um campo magnético que as linhas de fluxo vão ser longitudinais à peça, né? Elas vão se deslocar, vamos dizer assim, fluir no sentido longitudinal da peça. Tá? E aí fecha o circuito através do ar. Então ela é muito apropriada para detectar descontinuidades que são transversais à peça. Tá? Que lembra que a posição da descontinuidade aqui importa. Né? Ela tem que estar preferencialmente perpendicular à direção do fluxo do campo magnético. Tá? Se ela estiver na mesma direção, não vai ser detectada. A gente tem que usar outra técnica. Tá? Bem, como que é obtido? Tá? Eu posso induzir um campo, tá, por bobinas ou eletroímãs. Tá? Aqui a corrente elétrica não passa pela peça. Tá? Então, se a gente pegar aqui, né, um exemplo no caso de bobina. Tá? Então, a gente vai ter, né, um condutor aqui enrolado em espiras. Então, a corrente elétrica vai passar por esse condutor. E aí ele vai gerar, né, aqui em torno do fio ele gera campos circulares, só que aqui no interior da espira eu vou ter linhas longitudinais, linhas de fluxo longitudinais, tá? E aí como que o ensaio é realizado? Eu vou colocar minha peça no interior desse tubo, tá? Porque aí eu induzo o campo na peça e consigo detectar, né, as descontinuidades. Sempre transversais. Depois a gente tem o método, né, de magnetização circular. Então, nesse método aqui, eu posso induzir o campo ou passar corrente elétrica através da peça. Tá? E aí vai formar linhas de fluxos circulares. Né? E essa técnica ela é adequada para detectar defeitos longitudinais. Tá? Então, o que o outro não consegue cobrir, essa técnica aqui consegue detectar. Tá? Aqui depois a gente vai ver que quando eu estou trabalhando com a passagem de corrente elétrica através da peça, tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu posso causar defeito na superfície da peça. E aí a gente tem o multidirecional, tá? Que pode ser também conhecida como, né, magnetização combinada ou vetorial. Eu posso combinar as duas técnicas, tá? A longitudinal e a circular, tá? Ou trabalhar com várias induções circulares ao mesmo tempo. Então, eu vou conseguir ter linhas de fluxo magnético em várias direções diferentes. E aí, numa etapa só de ensaio, eu consigo detectar descontinuidades em qualquer direção. Tá? E, bem, aqui só para lembrar, né, que para essa técnica é mais recomendado, tá, o uso de corrente trifásica retificada de onda completa, para poder ser mais efetivo a detecção de descontinuidade aqui. Quais são as vantagens da gente usar aqui a magnetização direcional, né, multidirecional? Então, assim, se eu tiver que inspecionar muitas peças, tá? E eu tenho que detectar em várias direções diferentes, o multidirecional, numa vez só, eu já varro a peça toda em todas as direções. Então, fica mais rápido, reduz o tempo de inspeção, tá? Como eu vou ensaiar uma vez só cada peça, eu economizo partícula magnética também, tá? Porque ela aqui é descartada, a gente aplica o campo, joga a partícula magnética por cima, né, polvilha ela ali por cima. Depois você sopra para tirar o excesso e aí você avalia a superfície. Então, isso que é soprado é perdido, tá? Porque eu uso ali no ensaio é perdido. Então, aqui também, né, vou manusear cada peça, né, o componente uma única vez, tá? Tem menos chance de erro, menos chance de você deixar alguma descontinuidade passar despercebida, né? Porque como o campo ele gera linhas de fluxo em várias direções diferentes, vai pegar qualquer descontinuidade. Tá? E aí, por causa disso, eu vou ter uma grande produtividade,
na hora de fazer avaliação de, né, grandes quantidades de peças. Então, aqui é um exemplo, né, que está aplicando por eletrodo aqui, ó, são vários pares aqui, fazendo esse campo multidirecional. Então, o inspetor vai conseguir analisar toda essa superfície aqui numa vez só. Bem, como que eu vou escolher a técnica, né? Então, vai depender do que eu estou querendo, né, detectar. Então, para magnetizar, a gente já viu que ou eu tenho que induzir um campo magnético, e aí nesse caso a corrente elétrica não passa pela peça, ou vai ser por passagem de corrente elétrica através da peça, ela vai fazer parte do circuito elétrico, tá? Quando é indução, né, é induzido externamente, né, como a gente está comentando aqui, né, porque a peça não vai fazer parte do circuito elétrico, tá? Como a peça faz parte, quando eu estou usando a técnica de passagem de corrente elétrica, tá? Tem que tomar muito cuidado, como eu já falei, porque pode acontecer, tá, de ter uma abertura de arco elétrico entre a ponta do equipamento e a superfície da peça, tá? E aí isso pode queimar a superfície da peça. E não, a gente não quer, porque a gente não quer causar defeito na peça, né? Porque esse ensaio é não destrutivo. Então aqui tem que tomar muito cuidado na hora de setar a corrente, tá? Para fazer esse ensaio. Bem, qual tipo de corrente, né, que a gente pode trabalhar? A gente sabe que tem corrente alternada, corrente contínua, tá? Pode ter corrente retificada. Então, quando que cada uma é mais indicada? A corrente alternada, tá, ela gera um campo vibrante, tá? E aí as linhas de fluxo elas ficam mais concentradas na superfície da peça. Então, ela é mais indicada para detectar descontinuidades superficiais. Já a retificada, aí a gente pode ter dois tipos. A retificada de meia onda, tá? Então, é como se eu zerasse aqui, né, os picos negativos, a parte negativa da onda. E tem a de onda completa, tá? Que eu pego a parte negativa e rebato ela aqui para o lado positivo. Tá? A diferença de uma para outra é que a corrente média aqui é menor do que aqui, tá? Então, isso influencia também na capacidade de penetração. Essa retificada ela vai gerar um campo pulsante e ela tem maior penetração do que a corrente alternada, né, sem retificação. Então, ela é mais apropriada para descontinuidades subsuperficiais. E a gente pode ter a corrente retificada de onda completa, tá? E aí isso é mais aplicado na trifásica. Tá? Então, ela vai ter um campo com boa penetração e é indicado para descontinuidades subsuperficiais. Então, aqui a gente tem, né, teria aqui as 3 fases da minha corrente, aí a gente faz a retificação de onda completa. Então, toda a parte negativa eu rebato aqui para positiva. Então, isso vai me gerar uma corrente média, tá, positiva, bem próximo do pico máximo. Tá? E vai ter um comportamento muito semelhante ao de corrente contínua, que é obtido por baterias. Tá? Então, é a mesma aplicação as duas. Bem, agora a gente vai ver, né, alguns equipamentos, tá, que vão trabalhar com campo magnético. Cada um trabalha com uma técnica de magnetização. Tá? Então, quando eu estou, né, com campo magnético circular, eu posso trabalhar com esse equipamento chamado de contato direto. A corrente elétrica vai passar através da peça. Posso trabalhar com o chamado condutor central. Aí a corrente elétrica passa por esse condutor, tá? Não pela peça. Aí ele vai induzir o campo na peça. Ou no equipamento por eletrodos, ou também chamado de técnica de pontas. Tá? Aqui também a peça faz parte do circuito elétrico, né? A corrente vai passar através da peça. Já os que trabalham com a magnetização longitudinal, tá? A gente tem o yoke e a bobina. Ambos só induzem o campo magnético. Aqui a peça não vai fazer parte do circuito elétrico. Tá? E aí a gente tem o multidirecional. Então, aqui a gente tem, né, o equipamento aqui por contato direto, tá? Então, eu vou pegar minha peça, né, colocar ela aqui, né, encostando nesses contatos do equipamento, tá? Então, um lado vai ser o polo positivo, o outro negativo, então eu vou ter, né,
a passagem de uma corrente elétrica do negativo para o positivo. E aí ela vai passar através da peça para fechar esse circuito. Então, como a corrente aqui ela está na direção longitudinal, ela vai gerar um campo magnético, tá, circular. E aí esse tipo de campo, como a gente já comentou, ele é, né, apropriado para detectar descontinuidades longitudinais, que estão na direção do comprimento da peça. Tá? Se a gente pegar esse exemplo aqui embaixo, ó, as descontinuidades que ele vai conseguir detectar, ó, né, é esse tipo, essa aqui consegue também, tá? E essa aqui não consegue detectar, as que estão transversais não, porque elas estão na mesma direção das linhas de fluxo do campo magnético. Bem, então aqui, né, como a corrente elétrica vai passar através da peça, né, então eu tenho que tomar cuidado na hora de eu acertar meu equipamento, tá? Eu não posso pôr uma corrente muito alta, eu tenho um limite aqui, senão eu vou queimar a superfície da peça. Eu também tenho um limite mínimo, porque se eu pôr, né, se eu colocar uma corrente muito baixa, ela vai induzir um campo de intensidade baixa, e isso diminui o poder de penetração desse campo, tá? Então eu posso perder informação com isso. Mas se a gente olhar aqui a figura, né, ela tem um exemplo aqui de ensaio sendo realizado, né, contato direto, eu tenho um eixo aqui, tá? E aí eu estou aplicando as partículas magnéticas por spray. Então, vocês reparem aqui também, né, spray é uma das formas que eu posso utilizar as partículas magnéticas, tá? E essa coloração aqui fluorescente, tá, é uma das cores que eu posso ter também das partículas magnéticas, que a intenção aqui é aumentar o contraste com a superfície da peça para a descontinuidade ficar bem destacada, tá? Então, isso é parecido com líquidos penetrantes. A gente tem opções de cores para luz visível e opções de cores fluorescentes para trabalhar com a luz negra ou a ultravioleta. Bem, então a gente tem um exemplozinho aqui, tá? Para a gente calcular, porque a norma orienta aqui como calcular esse limite de corrente, né? O mínimo e o máximo. E aí, geralmente, é por ampere por polegada se a gente pegar o caso de peças que tem seção transversal circular. Tá? Então, para cada polegada de diâmetro, esse limite tem que ser entre 300 a 800 amperes. Então, se a gente pegar aqui no exemplo, né, um eixo que tem um diâmetro externo de 10 polegadas, é só eu multiplicar esses valores. Tá? Então, vai ficar 3.000 a 8.000 amperes, né, de polegada, por polegada. Depois a gente tem o condutor central. Tá? Ele também vai induzir um campo circular, só que agora a corrente elétrica vai passar através do condutor e não pela peça. Então, ele induz o campo. A intensidade do campo aqui também depende da quantidade de condutores que eu ponho no interior da peça. Tá? Então, se eu tiver que trabalhar com intensidade de campo maior, uma corrente maior, eu posso colocar vários condutores, tá? Ao mesmo tempo no interior da peça. Aqui tem que tomar atenção, porque é um pouco restrita, porque isso aqui só dá para fazer com peças circulares que são ocas, vazadas, tá? Porque eu tenho que pôr o condutor no interior da peça. Tá? Então, tubos, né, anéis, flange, ela é mais adequada para essas peças. Bem, aqui, né, a gente tem aqui alguns exemplos, né, de como, né, trabalhar com condutor. Né? E aqui na foto está mostrando, ó, né, foi feito um ensaio, né, com o condutor central, que é essa barra aqui, tá? E aí com a partícula magnética, ela se concentrou bem nessa trinca aqui, ó. Então, consegui identificar aqui uma descontinuidade. Depois a gente tem a técnica por eletrodos, tá? Aqui também a peça vai fazer parte do circuito elétrico, a corrente vai passar através dessa peça. Então, aqui eu também tenho que tomar cuidado com a intensidade da corrente elétrica para não queimar a superfície da peça onde eu vou colocar, né, encostar os eletrodos. Então, aqui ele também vai gerar um campo circular, porque eu tenho linhas de fluxo, aliás, linha da corrente elétrica vindo aqui nesse sentido linear, então ele vai gerar, né, linhas de fluxo circulares do campo magnético. Então, como eu tenho esse problema aqui da superfície da peça, esse risco de queimar, aqui também tem, tá, um limite que eu posso usar de intensidade de corrente elétrica de acordo aí com a espessura da peça.
tá? De acordo com a espessura e a distância entre os eletrodos, tá? Que eu vou posicionar na peça. Então, da norma aqui, a gente tem essa tabelinha de orientação, né? Então, se eu tiver aqui uma peça que tem uma espessura menor do que 3/4 de polegada, né? Ou seja, menor que 19 milímetros, eu calculo a intensidade da corrente elétrica por esses fatores aqui, tá? Cada polegada de espaçamento entre os eletrodos, eu vou ter limite de 90 a 110 amperes, tá? Para cada polegada. Então, se eu for colocar 2 polegadas de distância e minha peça tem menos de 19 milímetros de espessura, aí eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2. Fica de 180 a 220. Tá? E para peças maiores, né, mais espessas do que 3/4 de polegada, aí esse intervalo aumenta. Tá? Pode ir de 100 a 125 amperes para cada polegada de distanciamento entre os eletrodos. Se a gente pegar esse exemplo aqui para calcular, só para ter uma ideia, tá? Se a gente tem aqui, ó, uma espessura da solda, né, de 15 milímetros do metal base, né, e eu vou inspecionar por eletrodos ou método de pontas, tá? E o operador for dar uma distância de 150 milímetros entre os eletrodos, então eu quero saber qual é a corrente que eu devo setar no meu equipamento. Tá? Então a gente vai olhar aqui primeiro com relação à espessura, né, da minha peça, do meu material. Então a gente vê que 15 aqui está nesse menor que 19, então eu vou trabalhar com esse intervalo aqui. Depois o que eu preciso fazer? Vou pegar essa distância em milímetros, passar para polegadas, tá? E isso daqui vai dar 5,9 polegadas. E aí eu vou multiplicar esses valores por 5,9. Tá? E aí a gente vai ficar aqui, ó, né, com intervalo de 531 a 649 amperes. Tá? Então, esse aqui que é o equipamento que você ajusta, né, a intensidade da corrente elétrica. Depois eu vou colocar um vídeo para vocês, né, de uma empresa que fabrica esses equipamentos. E aí, né, o inspetor, o técnico mostrando como que você faz o ajuste no equipamento, como que é feito o ensaio na peça, né? Algumas observações que tem que fazer para proteger a superfície da peça, tá? É bem interessante. Depois a gente tem o yoke. O yoke ele trabalha só com indução do campo magnético, tá? A corrente elétrica ela fecha um circuito internamente ao equipamento, tá? Então a gente vai ter aqui, né, um fio, um condutor aqui enrolado, tá? Esse equipamento ele trabalha como se fosse um eletroímã. Então, na hora que eu passo corrente elétrica aqui, né, eu vou, né, magnetizar isso daqui, ele vai se comportar como um ímã, e aí eu vou ter as linhas de fluxo do campo magnético geradas de uma ponta para outra, tá? A área que eu vou inspecionar é entre as pontas. Então, se a gente olhar aqui entre as pontas, as linhas de fluxo são longitudinais. Então, ele é mais adequado para detectar defeitos que são transversais a essa direção, tá? Perpendiculares a essa direção. Se eu precisar detectar em direções diferentes e pegar descontinuidades com orientações diferentes, eu tenho que ir mudando a posição desse equipamento, tá? Para eu poder ir varrendo todas as direções possíveis. Então, aqui a gente tem, né, exemplo aqui de como que é o equipamento, né? Ele tem esse formato em U. Né? Então, aqui dentro que está a parte que vai funcionar como eletroímã, né? E aí o campo magnético vai percorrer essas duas pontas aqui, de uma a outra, tá? Ela tem um braço articulado aqui, que é para ajudar a ajustar a distância entre eles, né? E aí, então, vai acontecer isso aqui com as linhas de fluxo do campo magnético, tá? Elas vão na direção longitudinal de uma ponta a outra. Depois a gente tem a bobina, que também trabalha com indução de campo. A bobina ela é um fio condutor enrolado aqui em espiras e eu vou colocar minha peça no interior da bobina. Então a bobina ela vai ter aqui um campo induzido circular em torno do fio e aí isso vai acabar tendo linhas de fluxo, né, no interior da bobina longitudinais. Então, essa técnica ela é adequada para detectar defeitos transversais à peça. Então, aqui embaixo a gente tem, né, exemplo aqui, tá, do equipamento, né, do tipo bobina. Tá? Esse aqui já é acoplado a um sistema de spray para aplicar as partículas magnéticas por via úmida. Né? Esse aqui já está sendo aplicado por via seca, que a gente tem esse borrifador. Né? Então, eu ponho a peça no interior, posiciono ela no interior da bobina, tá?
essa parte vai ficar, né, com campo induzido, eu vou jogar a partícula magnética aqui e aí fazer a observação, se eu tiver indicação, tá? E aí ele vai apontar indicações transversais, tá? Não longitudinais. A intensidade de campo que é induzida pela bobina está proporcional à quantidade de espíritos, à quantidade de voltas que tem. E aí isso também vai influenciar na intensidade de corrente elétrica, tá? Necessária para produzir um campo com uma intensidade boa. Aqui, como a corrente elétrica não passa pela peça, eu não vou ter o problema, né, de queimar a superfície da peça. Tá? Então, deixa eu só ajustar aqui a janelinha. Então, como que é para calcular essa corrente, tá? A gente tem que ter aqui, né, no caso de uma peça circular, tá? Calcular essa razão aqui entre o comprimento e o diâmetro. Tá? Então, se isso der maior ou igual a 4, eu vou trabalhar com essa equação aqui, tá? Para cada volta da espiga, eu vou ter esse resultado aqui em amperes. Tá? Se for menor do que 4, né, a divisão do comprimento pelo diâmetro, né, ficar entre 4 e 2, aí eu tenho que trabalhar com essa outra fórmula aqui, né, que para cada volta da espira, eu vou ter esse resultado aqui do cálculo, né, 45.000 dividido por essa razão aqui. Então, se a gente pegar, né, um outro exemplo, né, imagina que a gente tem aqui um eixo com comprimento de 10 polegadas e diâmetro de 2 polegadas. Então, na hora que eu fizer o comprimento dividido pelo diâmetro, isso vai dar 5, tá? 5 cai nessa faixa, ó, maior que 4. Então, é essa equação aqui que a gente tem que trabalhar. Tá? Aí, ele quer saber, ó, qual a corrente de magnetização necessária se eu tiver uma bobina, né, com 5 voltas. Tá? Então, para calcular o ampere para cada volta, eu vou pegar 35.000 e dividir por 5 mais 2. Aqui 5 é o resultado aqui, ó, do nosso comprimento dividido pelo diâmetro. Tá? Isso aqui vai dar pra gente, né, uma intensidade de corrente elétrica de 5.000 para cada volta. Como eu quero trabalhar com uma bobina de 5 voltas, eu vou fazer 5.000 vezes 5. Tá? Então, eu vou precisar, né, de setar aí a corrente em 25.000 amperes. Se a gente for ver o resultado aqui. Bem, então, né, um resuminho aqui, né, das técnicas de magnetização. Tá? Então, a gente lembra, a gente tem 3 tipos, longitudinal, circular, multidirecional. Tá? A longitudinal é sempre por indução de campo, e aí a gente tem esses 3 equipamentos aqui que eu posso trabalhar, tá? Bobina, o yoke ou ímã permanente. O yoke, ele trabalha como se fosse um ímã permanente, tá? Ele é um eletroímã, aliás, né? Não como ímã permanente. Depois a gente tem o campo circular, tá? Aí pode ser por indução ou passagem de corrente elétrica, tá? Passagem de corrente são os eletrodos e o contato direto, tá? E a indução de campo, a gente tem o condutor central, tá? Pode trabalhar com barra ou cabo enrolado. E depois a gente tem o multidirecional, né? Que vai aí ou trabalhar com esses dois aqui combinados, longitudinal ou circular, ou vários circulares, tá? Então, pode ser indução ou pode ser passagem de corrente elétrica, tá? Bem, depois que eu faço o ensaio, tá? Eu tenho que prestar atenção se a minha peça vai reter o campo magnético, né? Que lembra que uma das propriedades que a gente precisa avaliar na peça é a retentividade. Isso vai ser um problema para mim, dependendo de onde essa peça vai ser montada, tá? Porque isso pode gerar interferência em algumas situações, tá? Então, um problema que eu posso ter, tá, é no processo de usinagem. Porque se eu ficar com um campo magnético retido, residual, né, eu vou atrair partículas, tá? Então, se eu for mexer ainda, eu vou usinar uma peça, né, aliás, ela vai atrair essas partículas dos cavados na superfície, tá? E então, se ela estiver próxima à ferramenta, ela pode estragar a ferramenta, né, afetar a fiação da ferramenta. Então, eu não posso montar uma peça, né, com campo residual em equipamentos de usinagem. Tá? Outro problema também que eu posso ter, ó, é processo de soldagem. Então, se eu for soldar uma peça, né, que eu fiz um ensaio de partícula magnética, né, ou tem uma peça próxima ali, e ela tem um campo residual, tá, isso interfere, dá um efeito chamado sopro magnético. Tá? Então, isso prejudica muito a
qualidade da solda, porque ela vai desviar o arco elétrico formado aqui, né, pela solda. Então, desvia a direção da soldagem e causa vários defeitos. E eu posso ter também uma interferência com os instrumentos de medição. Tá? Então, se essa peça que está com campo residual for montada próxima a instrumentos de medição, eu vou ter que desmagnetizar antes, porque esse campo vai alterar a leitura. Tá? E aí eu vou ter leituras falsas ali, da grandeza que eu estou querendo medir. Então, por exemplo, né, você tem registro de acidentes aéreos por causa de interferência de campos magnéticos nos instrumentos de medição, tá? Nos instrumentos de navegação da aeronave. Então, é algo que tem que prestar muita atenção. Né? Eu tenho que saber onde que essa peça vai ser colocada para saber se eu preciso retirar esse campo residual ou não, desmagnetizar ou não. Bem, quando a peça ela vai ser submetida a um tratamento térmico depois que ela foi inspecionada, tá? Aí eu não preciso fazer esse processo de desmagnetização. Porque se a temperatura ela atingir a chamada temperatura, né, o ponto Curie, tá? Esse ponto quer dizer que temperaturas a partir dessa e acima, tá? Elas removem o campo residual, tá? Então aí eu não preciso me preocupar em desmagnetizar essa peça. Então, se ela for passar por tratamento térmico, né, temperaturas acima do ponto Curie daquele material, eu não preciso fazer desmagnetização depois, porque, né, a temperatura elevada já remove o campo residual. Agora, quando não for passar por esse processo, nesse tratamento térmico, aí eu tenho que desmagnetizar. Outra situação que eu não preciso, tá? Materiais com baixa retentividade, porque a intensidade do campo residual vai ser muito baixa. Tratamento térmico eu já comentei, né? E peças que vão ter que ser magnetizadas novamente, então eu não preciso me preocupar em desmagnetizar após o ensaio. Agora, quando eu necessito fazer, tem várias técnicas diferentes, tá? Mas o princípio básico é você pegar e induzir um campo na peça, continuamente invertido a direção do fluxo, tá? E ao longo do tempo ele vai sendo gradualmente reduzido em intensidade até chegar a zero, tá? Isso aí vai, né, durar um determinado período e um número de ciclos, né? E eu vou fazendo isso até a peça ser desmagnetizada, ela não apresentar nenhuma intensidade residual. Então, por exemplo, pode ser feito, né, se eu passar a peça pelo interior de bobinas percorridas por corrente alternada. Então, essa é uma forma de eu desmagnetizar a minha peça. Bem, e as partículas magnéticas, tá? Eu já adiantei nas figuras que a gente pode ter duas apresentações, tá? A por via seca, tá? Ou via úmida. Mas nos dois casos, tá? Elas são partículas ferromagnéticas, é um pó ferromagnético, tá? Com dimensões, né, densidade, cor adequado para ser trabalhado no ensaio de partícula magnética, né? Aí eu posso ter esse pó seco ou ele diluído, né, em líquido, para eu trabalhar com via úmida. Então, a via seca, tá? Como é que se apresenta? As partículas vão estar na forma de pó seco, tá? Posso usar aplicadores manuais ou bombas aspersoras, tá? Manual é como se fosse um borrifador, ele parece um saleiro, mas é flexível. E aí você borrifa na superfície da peça que está magnetizada. Isso aqui eu tenho que guardar em local seco e ventilado, né? Porque eu não quero umidade para aglomerar essas partículas, porque elas têm uma granulometria bem fina, né? Para poder deslocar fácil na superfície da peça e detectar descontinuidades pequenas. Então, se eu tiver umidade, isso aglomera e vai atrapalhar a eficácia do ensaio. Então, geralmente elas são vendidas aqui, né, nesses recipientes, né, um balde maior aqui ou nesses potes, tá? E aqui eu vou ter várias cores diferentes, né, para eu poder ter um grande contraste entre a superfície da peça e a partícula magnética. Tá? Se eu for comparar esse método com a via úmida, tá? Ele é mais sensível na detecção de descontinuidades próximas à superfície, porque as partículas elas vão se deslocar mais facilmente na superfície, tá? Mas ela não é tão sensível para descontinuidades subsuperficiais, tá? Aí a via úmida é mais sensível.
Bem, depois a gente tem, né, a via úmida. Né? Então, elas vão estar dispersas em um líquido, tá? E aí pode ser água, querosene ou óleo leve. Então, ela vai ter uma granulometria bem fina, tá? E ela vai ser capaz de detectar descontinuidades muito pequenas, como, por exemplo, trincas de fadiga, tá? E aí ela é mais sensível para descontinuidades subsuperficiais do que a via seca, tá? Bem, ela vai ter aqui, né, uma boa mobilidade, tá? Com relação à via seca, tá? E pode percorrer maiores distâncias. Então, aqui eu posso aplicar por meio de chuveiro, de baixa pressão, tá? No caso de máquinas estacionárias, borrifador, tá? Que pode produzir aqui uma névoa sobre a região do exame. Tá? Então, se eu escolher do tipo borrifo, tá? Ela tem finalidades aqui econômicas e execução do ensaio, tá? Porque aí a quantidade é bem menor do que o tipo chuveiro. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de aplicação por via úmida, tá? Então, tá fazendo ensaio aqui, ó, com o equipamento do Yoke, né? E aí eu tô usando o borrifador aqui para aplicar a partícula magnética por via úmida na superfície da peça, tá? Lembra que a área, no caso desse equipamento que interessa para a gente fazer a análise, é aqui, ó, entre as pontas. Nesse outro caso, né, a gente tem o equipamento de contato direto, né? E aí aqui acoplado no equipamento a gente tem já os aspersores, tá? Para poder aplicar, né, a partícula magnética por via úmida na superfície da minha peça para poder fazer o ensaio. Bem, aqui a gente tem que tomar cuidado também com a temperatura, tá? Porque, né, eu posso ali, no caso da via úmida, ter a evaporação do líquido, tá? E a via seca também, ela pode acabar aglutinando. Então, o ideal aqui é trabalhar com superfície de temperatura até 315 graus, tá? Para a via seca. E a úmida até 57,2 graus, tá? Porque dependendo do fluido, né, ele pode queimar, tá? Inflamável, então tem que tomar mais cuidado com a temperatura. Bem, aí a gente tem as cores que a gente pode encontrar, tá? No caso para luz natural, eu posso ter partículas na cor branca, cinza, amarela, vermelha e preta. É muito comum a gente ver essa cor vermelha, tá? E elas vão dar um bom contraste com a superfície da minha peça. Já para trabalhar com luz ultravioleta, tá? Ou luz negra, aí as cores fluorescentes que a gente pode ter, tá? É amarelo esverdeado ou alaranjado. Isso aqui é muito bom também para quando eu estou trabalhando com ambiente que não tem uma boa iluminação natural, né? Tá? É mais escuro. Aí eu uso a luz ultravioleta, né, ou a luz negra, e aí isso aí vai deixar bem brilhante onde tiver indicação. Né? Então fica como igual essa foto aqui, tá? Essa aqui foi feita por via seca, essa aqui partículas fluorescentes, tá? Então você vê como que fica brilhante quando eu aplico aqui a luz negra. Então fica bem fácil de identificar onde eu tenho as indicações. Bem, então qual é o procedimento, né, que eu tenho que fazer para fazer o ensaio com essa técnica, né, de partículas magnéticas? Então primeiro eu vou ter que escolher qual é a técnica de magnetização que eu vou trabalhar. Se é longitudinal, se é circular, ou se eu vou trabalhar com a multidirecional. Tá? Também aqui tá o tipo de corrente elétrica para magnetização, tá? Vai ser alternada, corrente contínua, meia onda retificada, onda completa retificada, trifásica, tá? Vou escolher isso aí também um pouco de acordo com a técnica de magnetização e o meu objetivo do ensaio, tá? Porque às vezes eu estou mais interessado em descontinuidades superficiais, então é um tipo de corrente elétrica. Estou mais interessada em detectar até uma certa espessura, uma profundidade, né, próximo da superfície. Aí é outro tipo de corrente que é mais adequado. Depois de escolhido isso, a gente prepara a superfície da peça. Tá? E lembra que isso aqui é que nem líquido penetrante. Eu não posso ter contaminantes na superfície da peça e nem um acabamento muito grosseiro, senão eu não vou conseguir fazer o ensaio. Né? Isso vai atrapalhar o deslocamento das partículas magnéticas ou também pode se comportar com vários campos de fuga e eu vou ter várias indicações que não são descontinuidades, então eu tenho que tomar esse cuidado primeiro.
Bem, depois eu vou escolher aqui qual é o tipo de partícula que eu vou usar, via seca ou via úmida, né? Luz visível ou, né, luz negra ou ultravioleta. Método de aplicação, tá? Isso aí também vai depender do equipamento que eu estou usando, né, para ver qual que é mais adequado. E a sensibilidade do ensaio, né? Se eu estou esperando e detectar descontinuidades muito pequenas, aí é mais adequado via úmida, tá? E aplicar com borrifador, por exemplo, que é mais econômico. Se não, posso usar via seca, né? Então depende. Depois eu vou ver como que eu vou remover esse excesso de partículas da superfície. No caso da via seca, né? Ou a gente tem um borrifadorzinho para soprar, tá? Ou a gente pode mesmo soprar, dependendo do tamanho da peça, tá? Por via úmida, né, como ela escorre, então naturalmente ela já ajuda já a remover o excesso. A intensidade mínima de iluminação e o tipo também, né? Porque isso vai junto com o tipo de partícula magnética. Porque se for a colorida para a luz branca, tem que ser a luz branca. Se for fluorescente, eu tenho que trabalhar para a luz ultravioleta ou a luz negra. Bem, se a minha peça tiver, né, algum acabamento, algum revestimento, uma pintura, eu tenho que ver essa espessura porque isso influencia no ensaio. No vídeo que eu vou deixar o link para vocês verem, tá? O técnico explica isso. Porque dependendo eu tenho que remover, tá? Ou eu tenho que medir para saber se eu não preciso remover, né? Se aquilo está dentro do limite que a norma permite, para não atrapalhar o ensaio. Se der fazer uma demonstração do procedimento, tá? Temperatura da superfície da peça, como a gente acabou de ver, tá? Que dependendo se é via seca ou via úmida, é o limite que eu tenho. Forma e tamanho das peças, porque isso também influencia na escolha do equipamento. Aí sim, né, depois disso tudo, eu vou escolher o equipamento mais adequado, né, combinar, desculpa. Depois, se for necessário, né, ver a técnica de desmagnetização depois do ensaio feito, limpar a peça, tá? E ver quais são os requisitos de qualificação, tá? Do pessoal que vai trabalhar. E lembra que todos esses ensaios têm que ter curso específico, tá? Para poder fazer inspeção com eles. Bem, então depois que é feito o ensaio, que a gente vai analisar os resultados, né? Então eu tenho que comparar essas indicações com critérios de aceitação, tá? E junto disso a gente também tem orientação para saber quais indicações que são relevantes, para poder fazer essa comparação com esses critérios, né, de aceitação, esses critérios de qualidade aqui, né, que estão aí em diversas normas, especificações, dependendo do que eu estou ensaiando, se é solda, né, ou se é a superfície de uma peça qualquer, eu tenho normas orientando nesses critérios de aceitação. Tá? Então, eles são baseados aqui no formato e na dimensão das indicações, é parecido com o que a gente viu no líquido penetrante, né, se é linear, se é uma indicação arredondada, se ela está agrupada. Então, para ele fazer aqui, né, uma correta avaliação, né, o inspetor ele tem que ter conhecimento do histórico da peça, tá? Ele tem que saber quais foram os processos de fabricação envolvidos, tá? Que isso ajuda na avaliação das indicações. Bem, as descontinuidades aqui que eu posso encontrar, né, ela pode ser de dois tipos com relação à origem, tá? Ela pode ser inerente, tá? Que é gerada no processo de solidificação, né, original do metal, né, quando eu estou obtendo o lingote, né, isso é bem mesmo na primeira etapa de fabricação, que é quando eu obtenho a liga, tá? Então pode ser inclusões, porosidades e segregações. E a gente tem de processo primário, tá? Então, nos processos primários aqui, fundição, forjamento, laminação, extrusão. Então, eu posso ter rechupes, porosidade, dobras, laminações, trincas, entre outros. Posso ter oriundo de processo de acabamento, né, os processos de usinagem. Tá? E é isso que pode ser, né, trinca, porosidade, falta de fusão e etc. Tá? Que também, dentro dessa categoria, inclui soldagem também, tratamento térmico. E a gente tem de serviço, né, que é essa peça já montada no sistema mecânico, já com X horas de tempo de serviço. Tá? Então, geralmente são trincas de fadiga, que a gente chama. Então, essas são as 4 possíveis origens que a gente tem para as descontinuidades. Bem, aí aqui por fim a gente vai ter algumas fotos,
tá? Mostrando exemplos de ensaios aqui com partículas magnéticas e as indicações encontradas. Essa foto acho que eu já mostrei na primeira parte da revisão, revisão não, da aula de partículas magnéticas, né? Então foi feita aqui por via seca, a partícula magnética aqui vermelha para luz branca, tá? Aí foi encontrado essa trinca que vai aqui de um furo ao outro. Tá? Lembra que aqui na borda, concentra porque a borda ela também vai se concentrar, se comportar como um polo. Aqui também foi feito, tá? Com pó via seca. Então, foi feito um ensaio aqui, ó, no cordão de solda. E aí a gente tem várias trincas detectadas aqui na superfície da solda. Depois aqui a gente tem, né, esse tubo, né, com essa furação. Aí foi feito um ensaio, né, aqui na região da furação, tá? Também por via seca, se eu não me engano. E aí a gente teve, ó, essa concentração de partículas magnéticas. Então, eu tenho uma trinca bem nessa posição aqui, tá? Que foi originada a partir do furo. Aqui a gente já tem outro exemplo de partícula fluorescente, tá? Então, também fiz a aplicação aqui na superfície da peça, depois eu venho com a luz negra ou ultravioleta para poder fazer essa partícula brilhar. Então, dá para ver claramente aqui, ó, onde eu tenho uma trinca detectada. Tá? Essa outra peça aqui também dá para ver, ó, a trinca em torno desse furo rosqueado. Então, fica bem destacado, né? Não tem como não ver. Tá, então, nossa aula fica por aqui. A gente encerra nesse conteúdo de partículas magnéticas. Vou deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem lá na página da disciplina no Moodle, tá? E aí, qualquer dúvida, podem me perguntar aqui nos comentários do vídeo ou deixar mensagem lá na página da disciplina, tá? Então, aí até a nossa próxima aula.